1991, um ano em que a Peugeot decide dar um pequeno impulso a um 205 que, embora envelhecendo, ainda tinha charme. A ideia era lançar um carro menor, uma espécie de descendente espiritual do 104. Um modelo de transição enquanto aguarda a grande revelação de 1998, o 206. Missão bem-sucedida para o 106 que seduziu seu público muito facilmente com suas versões em abundância, desde o simples urbano até o esportivo cheio de energia, gasolina, diesel e até elétrico. Ela arrasou tudo em seu caminho. Em 3 ou 5 portas, não importa. O 106 soube se infiltrar em todos os lugares e, em 13 anos, conseguiu a façanha de se aproximar dos 3 milhões de exemplares. Hoje, muitas vezes esquecemos essa pequena estrela e é uma pena, porque vamos ver que ela merece muito mais do que um simples olhar distraído. Voltamos hoje à sua história. No fim dos anos 80, a Peugeot percebe que precisa pensar rapidamente no futuro. A 205 continua encantando desde seu lançamento em 1982, mas a pequena 104 dá seu último suspiro em 1988. Surge então um vazio no mercado de carros urbanos, tornando-se urgente preencher essa lacuna. A ideia é adicionar um modelo que viria a ser o substituto na linha, para não deixar a 205, já uma estrela mais envelhecendo, ganhar muitas rugas sem substituição. A Peugeot sabe bem disso. A 205 estabeleceu um padrão tão alto que não podem se dar ao luxo de errar com seu sucessor. O futuro 206, previsto para 1998, deve ser um digno herdeiro e a pressão é enorme. Por isso, optamos por uma estratégia digna dos melhores roteiros de Hollywood, enquadrando a diva envelhecida com as duas jovens primeiras, a 106 abaixo e a 306 acima, em substituição à 309. Essa estratégia é lucrativa. A 205, mesmo no final da carreira, acaba se saindo honrosamente, apesar de uma gama reduzida. O 206 entra para a história como o Peugeot mais vendido de todos os tempos. Quanto a 106 e a 306, elas também não decepcionam, pelo contrário. Então, voltemos à nossa 106. Não se engane, não é um carro de baixo custo, mesmo que utilize o chassi do Citroën Axe, lançado em 1986. Embora compartilhe genes com este último, o 106 não deixa de ser um carro moderno. Ela se beneficia de um chassi bem concebido, típico da Peugeot naquela época, e está equipada com os motores TU, conhecidos por sua lendária confiabilidade. Mas onde a 106 se destaca é que ela pretende ser mais luxuosa que sua prima Citroën. Mais segura, mas não tão difícil. Então, certamente ela pesa um pouco mais, mas é normal, estamos falando de um carro que aposta no conforto e no equipamento, e embora suceda a 104 no nicho dos carros urbanos pequenos, a 106 não se deixa abater, ela é maior. Na versão de 3 portas, ela tem o mesmo 3,58 metros da 104. E a versão de 5 portas se aproxima das dimensões do 205 com 3,68 metros contra 3,61 metros. Mas, surpreendentemente, o 106 parece ser muito mais compacto visualmente. Isso se deve à linha mais fluida e esguia, inspirada nos modelos maiores 405 e 605. Um pequeno truque de estilo assinado pela Peugeot. A 116 faz sua estreia em grande estilo em 1991, com uma apresentação à imprensa no meio do ano, antes de invadir as concessionárias a partir de 12 de setembro. E aí, atenção, a primeira versão que chega é apenas a de 3 portas, com uma gama de motores a gasolina, 1 litro, 1 litro, 1 e 1 litro. Os acabamentos tem para todos os gostos, XN para a entrada de gama, XR para o meio, XT para o topo de gama e XS para aqueles que querem um pouco de esporte no seu dia a dia. Mas o verdadeiro golpe de gênio vem em novembro de 1991, quando a Peugeot adiciona a versão XSI com seus 100 cavalos, para fazer um pouco mais de barulho no mercado. Teremos que esperar 1992 para ver a chegada dos motores diesel e a versão de 5 portas. E aí, é a consagração, o A106 se aproxima dos 300. 1.000 unidades vendidas no ano, comprovando que o carro atende às expectativas do mercado. Com um início tão impressionante, o A106 naturalmente chama a atenção da Peugeot, que logo o destaca em seu catálogo. E para isso, ele não poupa recursos. Campanha publicitária inovadora e avalanche de séries limitadas e variações a partir de 1993,
A fase 1, em particular, vai dar origem a uma variedade de versões que permitirá ao 106 conquistar um lugar de destaque no mercado. Assim, veremos surgir o 106 Rally, um pequeno esportivo que adota as cores e a filosofia de sua irmã mais velha, a 205. Há também a versão Roland Garros, chique ao extremo, ou a grife, decididamente muito chique. A XS Le Mans virá para completar o quadro, um modelo de colecionador para os puristas. E claro, há o 106 Kid, uma versão de baixo custo que vai integrar a gama, e muitas outras ainda. Em suma, o 106 copia a receita vencedora do 205 com perfeição e se torna o carro preferido dos jovens, das mulheres e dos habitantes dos bairros nobres. Mas mesmo com toda essa diversidade, o 106 nunca se distancia muito de suas raízes. Apesar dos projetos internos de Roadster e das tentativas do fabricante de carrocerias alemão, Elia, o 106 permanecerá fiel a si mesmo. Uma berlina compacta, clássica, mas tão eficaz. Voltemos brevemente à XSI, que surgiu logo após o lançamento do 106 em novembro de 1991. O nome GTI era muito anos 80, então hesitamos entre XTI e XSI, e aí finalmente optamos por este último. Em termos de motor, a XSI é equipada com um TU de 1.360 cm3 com injeção direta multiponto, entregando 98 cavalos em sua primeira versão. Em 1993, as novas normas antipoluição requerem um pequeno ajuste. A potência é reduzida para 94 cavalos, mas é suficiente para mover os 840 kg do carro. Então, em 1994, o XS6 recebe um novo motor TU aumentado para 1,6 litros, sempre com injeção multiponto. E aí, não estamos apenas lidando com uma questão de potência, com 103 cavalos agora, mas com um torque muito mais generoso, 135 Nm contra 117 da versão anterior. Em termos estéticos, o X6 se fortalece com um escudo frontal mais agressivo, aro de alumínio de 14 polegadas, barra lateral e extensão de asa para lhe dar um pouco mais de postura e uma decoração interior específica para que saibamos que não estamos em uma versão básica. Apenas uma série especial será dedicada ao XS6 Alemãs, limitada a 1.000 unidades. Certamente há. Ela pode não ter a aura do mítico Deus 105 GTI, mas essa pequena bomba leve e ágil certamente seduzirá qualquer entusiasta de youngtimer nervoso. Eficaz, homogênea, saudável, com um chassi impecável, ela é um pouco mais civilizada, mas continua igualmente agradável. Em suma, um verdadeiro prazer de dirigir em estado puro sem ser brutal. Uma pequena joia subestimada que merece seu lugar entre os clássicos. A 106, então, continua a arrasar com números impressionantes. 340 mil exemplares em 94, 330 mil em 95, mas é hora de oferecer uma pequena cura de rejuvenescimento a esta estrela das ruas. Em abril de 1996, a Peugeot decide então dar um toque de juventude à 106. Nessa época, a Saxo, que substituía a AX, assumia o comando na mesma base que a 106, com um design muito arredondado, típico do final dos anos 90. Era, portanto, imperativo para a 106 se manter em jogo, e para isso, esquecemos os ângulos agudos para lhe oferecer curvas mais suaves. Alguns adoram, outros lamentam o estilo mais afiado da fase, mas não importa. Graças a essa bela maquiagem, a 106 mantém seu apelo e continua totalmente em jogo. Em termos de desempenho, a versão esportiva ganha músculos. Ela sobe para 120 cavalos graças às suas 16 válvulas e orgulhosamente assume o nome de 16, substituindo assim a XS6. Em paralelo, a Rally continua seu percurso com um motor de 1.6 da mesma potência, mas com mais torque. Para não perder terreno, a Peugeot, fiel aos seus hábitos, dá um pequeno impulso ao modelo com uma variedade de séries especiais que se multiplicam até 2003, antes que a 107 assuma o controle. Apesar de uma popularidade que nunca diminuiu até o final dos anos 90, as vendas do 106 começam a cair a partir de 1998 com 275 mil unidades. E então caem dramaticamente em 1999 para 136 mil. Em 2002, ela cai para 70 mil vendas antes de chegar a 35 mil no último ano de sua carreira. É lógico, o 206, todo novo e brilhante, fez o pequeno 106 parecer completamente antiquado. Além disso, o peso dos anos não ajudava, especialmente para um modelo lançado em 1991. Em 2003, a produção do 106 é encerrada, finalizando uma era sem um sucessor imediato planejado. Apenas em 2005, uma pequena substituta surge, o A107, ainda mais compacto.
Como os carros deste segmento estão se tornando menos rentáveis, a Peugeot Société Anonyme se associou à Toyota para compartilhar os custos, construindo uma fábrica na República Tcheca. Mas isso é uma outra história. Discreta, mas perfeitamente bem-sucedida, a A106 desempenhou seu papel à perfeição, menos revolucionária que a Renault Twingo, que, lembremos, fez sua aparição em 1900 e sobreviveu até 2007. Ela não deixou a desejar em termos de produção, com uma carreira mais curta, mas igualmente marcante. Enquanto a Twingo marcava as mentes com sua originalidade, a 106 se destacou por sua seriedade e relevância, permitindo a Peugeot se destacar em um mercado sempre tão competitivo e difícil, compartilhado com suas primas Citroën, AX e depois Saxo. Com seus múltiplos acabamentos e variações, a 106 tinha algo para todos, desde o primeiro carro, com a versão Kid até o pequeno esportivo, passando pelas versões mais chiques como a Grife, a Roland Garros ou a Eden Park. E graças à sua vocação urbana e sua lendária confiabilidade, ainda encontramos muitos no mercado de usados, oferecendo uma bela alternativa à duas 105, agora colecionada pelos entusiastas. E você, tem alguma memória com o Fusca? Compartilhe nos comentários. E, claro, não se esqueça de se inscrever para encontrar novos vídeos toda semana.